...1967, que ano marcante para o Grêmio, ex-campeão gaúcho, no torneio Roberto Gomes Pedrosa, né? Uma espécie de campeonato brasileiro. Se vê que depois até unificaram e tudo mais em 2010, a CBF. O Grêmio chegou no quadrangular final com Palmeiras, Internacional, Corinthians, chegou na final do torneio Roberto Gomes Pedrosa. Depois, no final do ano, o Grêmio chegou a ser semifinalista da Taça Brasil, uma disputa acirrada com o Palmeiras, quase que o Grêmio vai para a Libertadores de 68. O Grêmio com uma grande equipe, e aliás, jornais comprovam, Carlos Froner estudou em Inglaterra, campeão mundial de 66, e aplicou o mesmo esquema no ano de 67. O Grêmio foi finalista do Robertão, quase foi campeão brasileiro, no caso ali foi o Palmeiras. O Grêmio semifinalista da Taça Brasil, confronto ali acirrado com o grande Palmeiras Academia. O Palmeiras também ganhou a Taça Brasil. E o Grêmio foi ex-campeão gaúcho, uma campanha magistral. Mas o que interessa, Maracanã, 1967, depois de 1950, lá estava o Grêmio no Maracanã encontrando de novo o Flamengo. Até se encontraram em jogo amistoso em 1966 no Olímpico, o Grêmio 3-2, mas no Maracanã, 17 anos depois, o Grêmio que havia passado pelo Maracanã na Taça Brasil, empate Fluminense por 1-1. E o Grêmio acabou batendo o Flamengo por 2-1. Jogo dramático, o Alcido fez 1-0 para o Grêmio, o Flamengo empatou e aos 44 minutos e 30 segundos, num contragolpe, Babá fez Grêmio 2, 1 para o Flamengo. Uma vitória histórica do Grêmio, 2-1, liquidando o Flamengo no Maracanã. Grande vitória do Grêmio, e para provar que o Carlos Froner usava essa questão do estudo que ele fez na Inglaterra, Grêmio se impõe ao Flamengo com um futebol de conjunto que o leva à liderança. Isso é o Jornal do Brasil, com um padrão de jogo baseado numa sólida linha de zagueiros, no meio de campo que passa com muita facilidade da defesa ao ataque, num setor ofensivo que atua no ritmo de Alcindo e Romir. O Grêmio derrotou o Flamengo por 2-1 ontem à noite no Maracanã. O Jornal do Brasil falando, passando a dividir a liderança, olha bem, com o Santos do Pelé e com o Palmeiras do Ademir da Guia. Impressionante. Olha o time do Grêmio. Alberto no gol, lateral direito Altemir, dupla de zagueiro Ercílio, Paulo Souza, e fechando, claro, o craque Everaldo na lateral esquerda. E aí o líbero Áureo, que muito, você vai só pegar a escalação, grande zagueiro do Grêmio de 63 a 66. Tá, líbero Áureo. Sérgio Lopes, jogador que, como se diz hoje, pifava os jogadores, os atacantes do Grêmio, e mais o Paíca. No ataque, Babá pela direita, Alcindo, grande centroavante, e Volmir, o técnico Carlos Froner. 1967, dia 29 de março, Flamengo 1, Grêmio 2. O Grêmio estudou em Inglaterra, que foi referência, hein? E foi vitorioso em 67. Torcedor do Grêmio, 1968, olha aqui, estamos com material, biblioteca de Dário Santana, como diz o Radaeli, ó. No Robertão de 68, no espaço entre 9 de outubro, o Grêmio venceu o Vasco por 2-0 no Maracanã. Depois, 12 de outubro, 1-0 no Botafogo no Maracanã. E depois, 24 de outubro, 1-0 no Flamengo no Maracanã. Um espaço de 13 dias, 3 vitórias do Grêmio no Maracanã. Esse Grêmio aqui que acabou heptacampeão gaúcho. Temos aqui a revista, ó, do Grêmio, Grêmio 1, Flamengo 0 no Maracanã. Olha que maravilha, o material aqui da biblioteca, como diz o nosso amigo Radaeli, produtor aqui do nosso canal e também sim, torcedor, né, que gosta muito da Inglaterra de 66, está vibrando com essa história que não é contada, né, e nós temos que falar aqui no canal do Dais. Olha aqui, Alberto fenomenal, sabe por quê? Contra o Botafogo, o Grêmio venceu por 1-0, ele defendeu um pênalti. E o curioso nessas vitórias, 1-0 no Flamengo, 1-0 no Botafogo, 2-0 no Vasco da Gama, 2-0 no Vasco da Gama, os 4 gols dessa vitória foram marcados por Alcindo. E o goleiro Alberto tirava tudo lá atrás. Então veja bem, né, um time que tem Alberto no gol, que tem Alcindo fazendo gols
e tem todo o esquema montado em cima da Inglaterra de 66, era um time vitorioso, né? Em 68 o Grêmio deu continuidade a esse esquema já com o técnico Sérgio Moacir Torres Nunes. Voltando para fechar o Robertão no Maracanã, veja a manchete da revista do Grêmio. Grêmio invicto ante Flamengo, 3-0 em setembro de 69 no Maracanã. Até aqui a revista do Grêmio, ó. Grêmio nas manchetes dos jornais no dia seguinte, ó. Globo do Rio, Grêmio de Porto Alegre manteve sua invencibilidade jogando contra equipes carioca no Maracanã. É verdade, o Grêmio perdeu no Maracanã, mais adiante para o Fluminense, até no mesmo ano de 69, mas rodadas mais para frente. O Grêmio ficou um bom tempo sem perder no Maracanã. Jornal dos Esportes, o Flamengo perdeu para o Grêmio por 3-0, foi goleado. A notícia do Rio, Grêmio não encontrou dificuldades e massacrou o Flamengo, 3-0. E aí vai os jornais fazendo essa menção ao Grêmio que goleou o Flamengo por 3-0 no Maracanã. Um período fantástico do Grêmio no torneio Roberto Gomes Pedrosa. Um outro detalhe, fica a coluna de João Saldanha, que ele cita com muita propriedade como é bom ver esse Grêmio jogar. Essa coluna de João Saldanha foi colocada em abril de 1967, jornal Última Hora. João Saldanha elogiava o sistema que o Grêmio adotou. Sistema da Inglaterra, colocando áudio como líbero. Então, torneio Roberto Gomes Pedrosa, Grêmio no Maracanã, 2-1 no Flamengo em 67. 68, 2-0 no Vasco, 1-0 no Botafogo, 1-0 no Flamengo. 69, 3-0 no Flamengo. E ali o Grêmio encaminhando a sua... Eu vou ter que fazer de novo, porque o que houve aqui, eu não acho... Eu queria ler a escalação do líbero. Pô, que coisa mesmo, cara. Pô, fiz um baita vídeo aí, agora eu não acho o troço. Acredito, vai! Isso eu vou ter que usar. Cadê o troço aqui agora? Tá, não, eu sei onde é que eu vou parar aqui. Sabe, tá, sabe não, tu usa. Tu sabe o gancho? Sei. É que eu botei aqui dentro, vê que estupidez. O que não era pra botar aqui, eu botei. Não, olha, eu vou te dizer, cara. Tu te acalma, Daiso.